Fala pessoal, vamos continuar aqui o nosso resumão da saga Fate. Já se vacinaram, meus queridos? Pois eu já, só tive uns pequenos efeitos colaterais, mas nada muito fora do normal. Agora chegamos numa parte bem interessante da saga Fate, pois iremos entrar na história do Fate Stay Night. E por que eu falo que esse é um ponto interessante da saga? Porque caso vocês não saibam, Fate Stay Night originalmente era uma visual novel. Sim, toda essa saga complexa e rica que temos hoje se originou de um Doki Doki da vida. E acontece que uma característica marcante desses jogos são as rotas. Dependendo das suas escolhas no jogo, você irá caminhar para um rumo diferente da história, sabe? E veja só que maravilha, nós fomos agraciados pela adaptação em anime de praticamente todas as rotas do Fate Stay Night. E o melhor de tudo, feito pela Ufotable, vulgo sonegadora de imposto, melhor estúdio de animação japonesa ever. Então chega de enrolação e venha comigo, pois o próximo da lista é o nosso Fate Stay Night Unlimited Blade Works. In the medium. Como é que é, mas você pulou o anime da Rota da Sheiba? Ele vem antes na ordem aí dos animes para assistir. Ah, é porque eu não vou falar dele não. Oxi, por quê? Porque ninguém liga pra rota dela. Filha da puta. Pessoal, antes de prosseguir, eu queria deixar um aviso aqui pra vocês. Vocês perceberam pela primeira parte do nosso resumão que Fate é um anime muito denso, né? Se eu não fizesse algumas adaptações no roteiro, cada parte ficaria com mais de 1 hora de duração fácil. Então eu sugiro que, caso vocês gostem da história, vão atrás do original, que tem muita coisa. Meu Deus do céu, velho. Se tu já gostou de Fate só pelo meu resumo, imagina quando você assistiu o original. No vídeo passado eu nem falei do Gilgamesh sentado no OVNI lutando com Berserk possuindo um avião. Meu Deus do céu, velho. Vai procurar o original, vai. Eu assisti na Netflix, mas tem na Funimation, Crunchyroll. O que não falta é lugar para assistir essa loucura cronológica, sabe? E sobre a ordem que eu estou usando aqui para fazer esse resumão, eu comecei pelo Fate Zero e agora nós iremos pro Fate Stay Night. Mas se você quiser assistir esses animes, eu sugiro que antes de ver o Fate Stay Night, você veja o Onegai Iceban Soudanki Shitsu, vulgo Telecurso do Santo Grau, que é um anime curtinho que explica praticamente todas as regras da rinha do copo sagrado. Ele me iluminou demais esse anime. Enquanto ele conta como funciona a Guerra do Grau, né, aparece ali os servos do Fate Zero procurando desabafar sobre seus problemas. Na moral, eu ri demais nessa cena. Bem, chegamos nas rotas do Fate Stay Night e ele continua a mesma tradição do Fate Zero, falando da nossa querida rinha do copo sagrado lá da cidade de Fuyuki. Dessa vez acompanhando a sua 5ª edição, que acontece 10 anos após os acontecimentos do Fate Zero. Sim, sabe a garotada que apareceu no vídeo passado? Agora serão eles os protagonistas dessa 5ª Guerra do Santo Grau. Assim como o jogo é dividido em rotas de interesse romântico, aqui acompanhamos a rota onde o protagonista é tarado pela mina de tsundere com meia calça. Sendo o seu interesse romântico, a protagonista Rin Tosaka. Sim, a filha do falecido Tokiomi Tosaka lá da guerra passada. Mas já vou avisando aqui que Fate Stay Night, apesar de cambalear mais um pouco pro lado do romance, ainda assim ele não vai deixar de ser aquele anime foda com cenas de luta para virar um anime full focado em simulador de romance. Talvez só um pouquinho. Tipo, quando eu ainda não tinha assistido esse anime aí e o pessoal falava de Rota da Rin, o que passava pela minha cabeça era que era um anime focado no protagonista ali lutando para conquistar o Kokoro da sua cremosa, sabe? Quando na verdade essa rota é muito mais sobre o protagonista tentando conquistar ele mesmo. E já que falei de protagonista, por que não começar esse resumo com um dos nossos dois principais? Sim, teremos 2 shounens roubando a cena nesse anime. Vamos começar por aquela que abre o anime, Rin Tosaka, a herdeira da família Tosaka. Por ser a herdeira de uma das famílias fundadoras do Ritual do Santo Grau, ela já vai recebendo os updates do andamento do Ritual do Grau pelo padre que irá supervisionar essa guerra. Ele avisa ela que ela deve agilizar a invocação do seu servo, pois só faltam 2 classes para serem invocadas. Infelizmente ela não consegue um catalisador a tempo. Como vocês sabem, o catalisador é um item importante para você invocar o servo que você quer invocar, e não tendo um, tanto a figura quanto a classe do seu servo podem ser o mais aleatório possível. Mas com apenas as classes Saber e Art sobrando como classes, ela torce para que pelo menos venha o servo da classe mais OP. Que seja Saber, que seja Saber, que seja Saber. Olá, mestre Saber. Art.
Perdemos, pô. Como dizem por aí, tal pai, tal filha. Arin, assim como Tokiomi, acaba invocando como seu servo o espírito heróico da classe Archer. Inicialmente eles têm uma discussão que leva Arin a usar um selo de comando em vão, mas logo depois os dois se entendem e mostram que terão uma relação de servo e mestre bem mais saudável em comparação com a relação que o Tokiomi tinha com o Gilgamesh. Porém, o inesperado mesmo é que o Archer diz que não se lembra qual a sua verdadeira identidade. Bem no dia seguinte, com a maioria dos servos já invocados e com os mestres sedentos por comer o rabo do primeiro que cruzar o seu caminho, o que Arin decide fazer? Eu vou pra escola estudar. Sim, Arin vai pra escola com a Guerra do Grau já em andamento. Mas isso até que foi bom, porque ao chegar no colégio, ela sentiu uma barreira mágica cercando o local ali. Isso só pode significar uma coisa: existe um outro mago além da Arin naquela escola. Ela e o Archer passam o dia todo procurando os pontos da barreira para conseguir desfazê-la. Esse trabalho dura até a noite e com isso, o inevitável acontece. Eles acabam cruzando com o primeiro servo inimigo. Não há dúvida, você é o servo da classe Lancer. Como descobriu? O Lancer tenta atacar Arin e por causa disso o Archer intervém para proteger a sua mestra. Muito bem, Archer, vou ser respeitoso e esperar que tu saque o seu arco aí antes da nossa luta. Bora, saca o arco aí, pô. Para com essa porra, velho! E com essa primeira luta aí, já notamos que os servos arqueiros sempre vão ter como arma principal tudo menos um arco de verdade, pois o Archer vai e luta contra o Lancer com duas faquinhas. E enquanto ele parece não querer usar seu grande trunfo, o Lancer já parte para mostrar o seu fantasma nobre, sendo essa uma das marcas registradas do Lancer da Quinta Guerra. O cara não consegue se segurar, velho. Toda vez que ele surge no anime, ele nem esconde o golpe secreto dele, não é possível. Toda vez que ele conhece uma pessoa, ele deve ficar tipo: olá, prazer, gostaria de experimentar o meu fantasma nobre. Porém, quando a luta dos dois servos chegava no seu clímax, um estudante que ainda não tinha deixado o colégio acaba presenciando a luta dos dois. E por causa disso, o Lancer parte atrás dele para matá-lo. Como já tinha dito no vídeo passado, uma das regras mais importantes da Guerra do Santo Grau é que ela ocorra da maneira mais discreta possível. Então é obrigação dos participantes evitar que suas ações sejam presenciadas por terceiros, e é por causa disso que o Lancer caça o garoto e crava a lâmina no peito dele. Arin manda o Archer procurar o garoto antes que o Lancer o ache, mas quando ela sobe as escadas do colégio... o Lancer acertou meu peito! Meu Deus do céu, Archer! Eu não podia perder a piada. Enquanto o Archer parte para ver se consegue ver o mestre do Lancer ali nas redondezas, a Rin chega até o corpo do estudante que foi ferido pelo Lancer, e quando ela vira o corpo para ver o seu rosto, ela o reconhece, meus amigos. Ele é um conhecido dela da escola. Conhecido não, mais que isso, ele é o protagonista principal do anime, meus amigos. Como assim o protagonista principal já morreu no primeiro episódio? Acontece, né? Mas por ser alguém precioso para Rin, ela deixa com o garoto um pingente vermelho. E esse pingente aparenta ser muito poderoso, porque ele tipo ajudou pra caralho na cura do moleque. Já em casa, a Rin estava deitada tentando processar tudo que rolou no seu primeiro dia da Guerra do Santo Grau. O Archer chega dizendo que não conseguiu achar o mestre do Lancer e em seguida devolve pra ela o pingente vermelho que ela deixou com o garoto. E a Rin interpreta que depois que o pingente curou o garoto, o Archer foi lá e pegou de volta pra ela. Porém, essa cena será importante mais pra frente, por isso guarde ela no nosso saquinho de cenas importantes. Cê é louco, tô muito Dora Aventureira nesse vídeo. Bem, apesar da Rin ter salvado o garoto, isso só resultou em um outro grande problema. Quando o Lancer descobrir que o garoto lá não morreu, a primeira coisa que o mestre dele vai pedir é que ele vá e termine o serviço. Sabendo disso, a Rin e o Archer correm até o local onde o colega do colégio dela mora, e aí do nada eles são atacados pela seba do feiticeiro que virou a serva do colega do colégio. Peraí, eu não tô entendendo mais nada. Precisamos entender como o garoto chegou nesse ponto. Por isso, entre já na nossa máquina do tempo e vamos fazer uma rápida viagem no tempo para o passado. Emiya Shirou, esse é o nome do nosso segundo protagonista. Emiya? Eu já vi esse nome aí, hein, Matheus? Claro que já ouviu, menino Ban. Esse era o sobrenome do nosso antigo protagonista, Emiya Kiritsu. Lembra que no final da guerra passada ele acabou encontrando um garoto nos escombros? Então, aquele garoto é o nosso novo protagonista. Benshiro vive na propriedade do seu finado pai adotivo, propriedade essa que serviu de base dos protagonistas lá na Quarta Guerra do Santo Grau, e depois que o Kiritsu morreu, uma conhecida dele chamada Taiga Fujimura ficou com a guarda do Shiro. Antes da Quinta Guerra começar, fazem poucos anos que o Kiritsu morreu. Pelos flashbacks que o Shiro mostra ao longo do anime, parece que após o fim trágico da Quarta Guerra do Santo Grau, o antigo assassino de magos ficou muito afetado psicologicamente. E isso se intensificou ainda mais quando os Iceberg bloquearam a entrada
retirada do castelo para que ele não pudesse ver a sua filha novamente. Além de ser a responsável pelo Shiro, Fujimura também é a professora do garoto, e além dela existe uma outra pessoa que frequenta bastante a casa dos Emiya. Sakura Matou. Quem? Sim, aquela mesma garotinha que era a irmã da Rin e que foi dada para ser a nova herdeira da família Matou. Ela é muito próxima do Shiro, mas não vamos falar muito dela aqui, pois ela é deixada de lado durante essa rota da Rin, sabe? Seu grande foco mesmo será no próximo vídeo. E Matheus, como é que ele vira o mestre da Sheba? Calma, menino Ban, calma. A grande dúvida é como Shiro acabou entrando de cara nessa quinta guerra do Santo Grau, sendo que o Kiritsu não contou e nem preparou ele para participar dela. Bem, parece que o nosso protagonista estava destinado a esse momento. Pois acontece que o Shiro teve uma discussão com o irmão da Sakura, Shinji Matou. Sim, os Matous ainda tinham um herdeiro de sangue na família deles. Porém, como eu disse no vídeo passado, os atuais descendentes da família não têm uma afinidade forte com magia, sabe? E o Shinji é o retrato disso. Ele não consegue executar nem as magias mais básicas. Essa discussão dos dois se iniciou porque o Shiro viu uma marca estranha na mão da Sakura e o protagonista achou que o irmão dela tinha agredido ou algo assim, sabe? Mas pela Sakura ter negado que foi o irmão dela e ele não ter nenhuma prova sobre isso, acaba que o Shiro pede desculpas pra ele e com perdão o Shinji pede para que o protagonista limpe o chão do clube de arco e flecha pra ele, e é por causa disso que o protagonista ficou até tão tarde no colégio, e é por causa disso que ele acabou presenciando a luta do Aichi e do Lancer, que desencadeou em tudo aquilo. Mas e a Sheba, Matheus? E a Sheba? Calma, menino Ban, é agora que entra a nossa rainha Artúria. A nossa menininha estava certa. O Lancer realmente vai atrás do Shiro pra terminar de capotar ele. Porém, enquanto o protagonista tentava fugir pelo porão da casa dele, um círculo mágico feito há 10 anos atrás pela Aire estava emanando energia. E aquilo era o grau full pistolaço querendo invocar o seu último servo logo. O protagonismo é foda, o cara invoca o chefe na cagada e ainda vem um espadachim mais pica junto. É aí que você se engana, menino Ban, pois o Shiro, mesmo sem saber, tinha um catalisador consigo. Lá, 10 anos atrás, quando o Kiritsu encontrou o Shiro dentro dos escombros, ele salvou a vida do garoto colocando a Avalon dentro do corpo dele. E quando ele caiu perto daquele círculo mágico com um catalisador dentro de si, a invocação da nossa querida Artúria não teve como ser evitada. E assim que surge, a Saber já parte para proteger o seu novo mestre. E o Lancer, para não perder o costume, vai e se apresenta enquanto tenta pulverizar ela com seu fantasma nobre. E ao contrário de mais cedo, onde ele foi impedido de finalizar a conjuração do seu fantasma nobre, aqui o lanceiro revela o seu grande trunfo. Geiborgo, um ataque poderoso que irá acertar o seu alvo independente do que aconteça. E sendo um fantasma nobre tão poderoso, é lógico que ele revela a real identidade do Lancer. Ele é Kufurin, um famoso espírito heróico irlandês que eu nunca ouvi falar. Com seu maior ataque não tendo finalizado a Saber e com sua identidade agora revelada, o Lancer decide deixar o local. E logo após isso, a Rin e o Aichi se aproximam da casa do Shiro, fazendo a Saber sentir a presença dos dois, interpretando assim que tipo, são dois inimigos. E é aí que ocorre finalmente aquele encontro do qual tínhamos visto mais cedo. Felizmente nenhum dos dois foi ferido pela Saber, pois o Shiro acabou usando o feitiço de comando sem querer, tipo ordenando que ela não machucasse os dois. E a partir dali os dois meio que vão fazer uma trégua ali temporária, pelo menos até que a Rin consiga explicar tudo sobre a Guerra do Santo Grau para o nosso menino Shiro. Decide levar o Shiro até o supervisor dessa quinta guerra do Santo Grau para que ele explique todas as regras para o protagonista. E adivinha só quem é o supervisor dessa quinta guerra? Kirei, meus amigos. Sim, aquele padre encapetado que foi revivido lá no final da guerra passada, agora é o novo supervisor da Rainha do Copo Sagrado. E conhecendo bem ele, nós sabemos que supervisionar não vai ser a única coisa que ele irá querer fazer nessa guerra. Bem, por enquanto o Kirei faz o seu trabalho certinho. Ele explica tudo sobre a Guerra do Santo Grau pro Shiro. Inicialmente ele pensa bastante em desistir da competição, pois ele não vê propósito em participar de uma guerra maluca dessas. Mas após eu querer mencionar que o incidente de 10 anos atrás que quase faleceu o garoto foi causado pelo próprio Grau, o protagonista opta por participar da guerra para evitar que o cálice caia em mãos erradas. Pois, afinal de contas, ele herdou o sonho do Kiritsu de se tornar um herói da justiça. Sim, o Shiro é praticamente o Midoriya do Boku no Hero. E já que falamos do Kiritsu, olha só quem estava aguardando a saída dos nossos protagonistas da igreja. Olha o cabelinho branco, o zoinho vermelho, vocês sabem bem quem é ela, meus amigos. Aquela é a filha do Kiritsu e da Airi, Ilia Iceberg, que além de ser a representante da família nessa guerra atual, né, ela também é o grau menor. Mas vovô, se eu sou o receptáculo do grau, como eu vou lutar depois que eu virar o copo? Vai dar ruim não.
confia, menina. E ao lado da Elia só tem o seu fodendo servo da classe Berserk que come o rabo dos 6 servos solo. Digo, Berserk não, né? A Elia sabe que tem uma máquina de matar ao lado dela. E por isso, ela fica só brincando com os dois. Já terminaram de conversar? Não, ainda não. Fudeu, Shiro. Aquele servo ali esbagaça todos os 6 servos sozinho. Caralho, pode isso, Tosaka? Já terminaram de conversar? Ainda não. Enrola a conversa aí pra ver se ela não come nosso rabo, Shiro. Ah, o preço do gás vai aumentar de novo, né? Ah, mas eu não ligo, pois eu sou rica. Já terminaram de conversar? Shiro, isso não vai adiantar. Bora juntar a Saber e o Archie pra pelo menos a gente dar uma enrolada na luta pra ver se a gente consegue fugir. Faz sentido, Tosaka. Bora fazer isso aí. Archie, fique logo atrás da gente. Archie? Desculpa, Rin. É que como ele é um oponente forte, eu tomei uma certa distância pra poder atirar nele em segurança. Tomou distância? Você tá onde, velho? Sabe aquele prédio que vende action figure do outro lado da cidade? Seu cagão! Bem assim que a Elia manda o Berserk pra cima deles, nós já notamos porque esse servo é tão temido. Nem mesmo a Archie jogando as flechas de longe ou a Saber perfurando o corpo do inimigo com a rajada de energia são fortes o suficiente para parar aquele gigante. E não é por menos. Afinal, o servo da Elia tem um fantasma nobre extremamente OP. A mão de Deus. E sabe o que ela faz? Ela só revive o Berserk toda vez que ele morre. Pode isso, Tosaka! Mas é aí que o nosso menino Archie decide mostrar pra gente um de seus misteriosos fantasmas nobres. Tem a coisa perfeita pra atacar no Berserk e acabar dele de uma vez por todas. Pera, essa música, eu já ouvi ela em algum lugar, hein? Ai, meu Deus, olha a estrada dele vindo. Da maneira mais discreta possível. Mesmo com Archie lançando um de seus mais poderosos fantasmas nobres no Berserk, o gigante se mantém de pé como se nada tivesse acertado ele. Mesmo assim, a Elia desiste de continuar a luta e vai embora. Senhora, por que não derrotou os dois? Porque o anime tem que ter 25 episódios. Ah, bom. Bem, rola alguns desentendimentos entre os nossos dois protagonistas durante os próximos encontros. Eles têm até uma pequena briga na escola, mas no fim eles decidem prolongar a trégua entre os dois, pelo menos até que eles consigam derrotar um servo que está roubando a energia vital das pessoas de Fuyuki. Que servo é este, Matheus? Bem, ao que tudo indica, esse servo não é nem o Lança e nem o Berserk. E tirando o Archie e a CB dos nossos protagonistas, os únicos suspeitos que sobram são os servos Rider, Caster e Assassin. A única certeza que eles têm é que a energia está sendo roubada das pessoas da cidade e está indo em direção ao templo Ryundo. E sabe o que mais vai parar lá? O nosso protagonista. Pois é, enquanto estava dormindo, o Shiro acaba sendo capturado pelo mesmo servo que tem drenado a energia vital dos moradores de Fuyuki. E quem era esse servo? Ninguém menos que o servo da classe Caster. Ao contrário da última guerra, dessa vez não temos um zoiudo burro como o Caster. Na verdade, essa mulher é o maior exemplo de alguém astuta. Assim como dito lá no vídeo passado, uma das skills únicas da classe Caster é a habilidade de criar domínios onde ela tem mais vantagem contra os outros servos. E dessa vez, o local escolhido para ser o domínio da Caster foi o templo Ryundo. Bem, a Caster sequestrou o Shiro por ele ser o mestre mais inexperiente dessa guerra. E o objetivo dela antes de eliminá-lo é roubar os seus selos de comando para dar ao seu mestre. Não demora muito e a CB nota o desaparecimento do Shiro e ela rapidamente começa a seguir o rastro de mana até o templo. Inclusive eu não citei ainda, mas o templo é um local único de Fuyuki, pois nele existe uma barreira mágica que só permite que um espírito adentre ele caso siga pela escadaria da frente, sabe? E como os servos são espíritos, isso torna o templo a fortaleza perfeita para Caster ter como seu domínio. Mas se o portão da frente é de boas de entrar, é só o chefe entrar por ele, né, Matheus? É aí que você se engana, menino Ban, pois essa feiticeira astuta não deixaria um caminho aberto até a sua fortaleza. E é após a CB seguir pela escadaria da frente que ela encontra um dos primeiros plot twists dessa quinta guerra do Santo Grau. A nossa rainha Artúria é parada no portão do templo por um outro servo, o espírito heróico da classe Assassin, Sasaki Kojiro. Onde que isso é plot twist, Matheus? Mestre Shiariaren é algo super comum na Guerra do Grau? Mas é aí que está a questão, menino Ban. A Caster não é aliada do mestre do Assassin. Na verdade, ela é a própria mestra do Assassin. Pode isso, Tosaka! O fantasma nobre dela se chama Quebrador de Regras. Eu preciso dizer mais alguma coisa sobre essa mulher. Ainda assim, por ser um servo invocado por outro servo, esse Assassin foi invocado com alguns limites. Ele está limitado a ficar próximo do portão do templo. Sim, o Sasaki virou praticamente o primeiro servo da classe porteiro. Bem, apesar da CB não poder adentrar o templo por causa do seu guardião, por sorte o nosso menino Shiro é salvo pelo Archie. Logo que se encontra com a Caster, o arqueiro já aparenta saber a real identidade dela. Tanto que ele vai e
a chama de bruxa. Quem está chamando de bruxa? Muito bem, Caster. Vou ser respeitoso e esperar que tu saque o seu cajado. Obrigado. Ó a faca! Ó a faca! E dessa forma, a Caster... Não, tô zoando aqui. Na verdade, aquilo que o White atacou era apenas uma ilusão da Caster. A verdadeira está agora voando acima dos dois, parecendo uma borboleta com uns canhão de energia muito pica, voando assim. Então você queria me acertar, era? É. Dai! Voltaremos. Eu só me ferro nessa porra. Sim, o White foi lá e derrotou a Caster full fácil. Porém, quando parecia que ele iria capotar a primeira serva da Quinta Guerra do Santo Grau, ele vai e diz que seu objetivo ali não era derrotar a Caster, mas sim salvar o Shiro. E com a permissão do White, a Caster vai e foge do templo. Após isso, o protagonista começa a discutir com o arqueiro, pois devido à decisão dele, mais pessoas da cidade de Fuyuki irão ter sua vida drenada pela Caster. Só que o arqueiro se justifica dizendo que se a Caster continuar com seu plano, logo ela terá mana suficiente para bater de frente com Berserk, que atualmente é o grande boss que pode solar os outros 6 servos sozinho. Mas o protagonista corrige ele, dizendo que sacrificar vidas inocentes não é uma opção para eles e que ele irá sozinho atrás da Caster. Velho, eu ralei para salvar sua vida e você vai jogar ela fora? Ati, você quem devia jogar essa sua vida de merda fora. Entendo. Então farei isso. Que? Ai, que seu filho da puta, por que tu tá tentando me matar? Ué, você não pediu? Sim, meus amigos, o White vai lá e tenta capotar o protagonista só por causa de uma discussão. Meu Deus, os arqueiros, como sempre, mostram serem poucas ideias. Mas pra sorte do Shiro, a CB consegue segurar ele enquanto o mesmo caia da escadaria do templo. E o Sasaki Kojiro diz que irá permitir que a CB parta com seu mestre ferido, pois ele odiaria se aproveitar daquela situação para vencer o duelo dos dois. Ele diz que irá dar cobertura lutando contra o White enquanto eles fogem, e a Saber fica tão grata que antes de sair do templo, ela fala para o Assassin: muito obrigado, Assassin, prometo que irei retornar para continuarmos a nossa luta. Aguardarei ansioso, Seiba! No dia seguinte, depois de quase ter morrido, o nosso menino Shiro decide fazer o que qualquer participante sensato dessa guerra faria: ou vou pra escola estudar. Véi, sério, eu não entendo a galera dessa Quinta Guerra. Eles dão uns vacilos muito grandes. Na moral, a impressão que eu tenho é que se um cara como Kiritsu tivesse participando dessa quinta edição, eu acho que no primeiro dia o grau já tava garantido. Bem, a Rin se encontra com o Shiro na escola e pede 1000 desculpas pelas atitudes do Aicha, chegando a mostrar que ela usou seu penúltimo selo de comando pra ordenar que ele nunca mais machucasse ele. Tudo ali corria bem até que do nada uma enorme barreira mágica cobre o colégio deles e começa a drenar toda a energia vital dos alunos. Sim, sabe aquela barreira que a Tosaka estava tentando desfazer no primeiro dia? Então, o seu criador enfim voltou a dar as caras. E ele é ninguém menos que um colega da escola do Shiro e da Rin, Shinji da família Matou. E ele está ali acompanhado da sua serva, o espírito heróico da classe Rider. Devido à barreira e ao surgimento de vários esqueletos na escola, o Shiro usa seu penúltimo selo de comando para summonar a Saber ali no colégio. Ela rapidamente abate os esqueletos ali e os protagonistas correm em busca do bosta do Shinji. Enquanto isso, o Shinji estava de boa na sala de onde ele controla ali a barreira. Ele estava lá todo pimposo, achando que estava tudo sob controle, quando do nada alguém entra na sala onde ele estava. A Rider se arma para atacar esse alguém e então eu cuido dele, mestre. A Rin e o Shiro encontram o bosta do Shinji desesperado no corredor, e quando eles entram na sala onde ele estava com a sua serva, a Rider tá lá full esbagaçada na parede. Não é mostrado pra gente quem fez aquilo com a Rider, mas o que tudo indica foi o mestre da Caster, pois ela faz uma breve aparição assim quando a Saber tá lutando contra os esqueletos, que são na verdade os minions que ela invoca, sabe? Então sim, um mestre conseguiu derrotar sozinho um servo, mano. Imagina o quanto esse cara deve ser forte. Ou talvez fosse a Rider, que era a mais fraca dentre os servos. Bem, agora com os protagonistas sabendo que o mestre da Caster fica no colégio também, e que provavelmente ele também mora no templo de Ryundo, as suspeitas vão todas para um de seus professores, o professor Kuzuki Soushiro. Com isso, os dois protagonistas decidem emboscar ele enquanto ele retorna de um dia de aula. Infelizmente a emboscada não dá certo, pois a Caster surge e protege ele do ataque feito pela Rin, mas pra falar a verdade, eu acho que ele nem precisava dessa proteção, porque logo em seguida a CB parte pra cima dele pra tentar cortá-lo no meio, e o
o cara para a espada com o cotovelo e o joelho. O cara parou a espada fudendo Excalibur com o cotovelo e o joelho, meus amigos. Pode isso, Tosaka. Sim, agora sabemos como ele capotou a Rider com tanta facilidade. O cara é simplesmente uma máquina de matar nível Kirei lá no Fate Zero. Ele simplesmente dá uma surra do cara na Saber solo e só não capota porque o Shiro vai lá e demonstra pra gente qual a sua skill. Trace on, vulgo, Ctrl+C, Ctrl+V. Sim, uma skill de recriar armas que o protagonista vê. Apesar de poderosa, essa magia não é completamente dominada pelo Shiro, porém, ele domina o suficiente ao ponto de conseguir replicar as duas faquinhas do Archer. Pode isso, Rin? Bem, o lado dos protagonistas acaba saindo na derrota, mesmo não tendo havido nenhuma baixa ali. Agora que o Kozuki sabe que seus alunos descobriram que ele é o mestre da caster, ele dificilmente vai dar o mole de sair do templo novamente. Tu vai ser peidão, professor? Vou sim. Com a caster e o seu mestre agora isolados no tempo, os nossos protagonistas decidem fazer o que qualquer estrategista da Guerra do Santo Grau sensato faria: sair para um encontro. Sim, meus amigos, com a puberdade batendo forte, a Rin puxa o protagonista para que os dois tenham um encontro juntos. Claro, levando a Saber também para ela ficar de vela, né? Porque infelizmente foi isso que a nossa Rainha Arthur se tornou. Lá em Fate Zero, a Saber era uma cavaleira guarda-costas fodona que, se mexesse com seus companheiros, levavam logo um Excalibur na cara para ficar esperto. Aqui em Fate Stay Night, a coitada virou uma mascote que só come bolo e assiste as paradas. O que foi, Seiba? Nada. Só tive a leve impressão de estar esquecendo de algo. Será que ela esqueceu? No caminho de volta, os três acabam ficando presos em uma barreira criada pela caster. E ela traz consigo a professora Fujimura como uma refém. A bruxa pede para que o protagonista se torne um lacaio dela em troca da vida da professora. Eu jamais irei me aliar a uma bruxa. Quem está chamando de bruxa? No fim, a caster usa seu fantasma nobre na Saber e consegue roubar os selos de comando do Shiro para ela. E se torna agora não só a mestra do Assassin, como também da Seiba. E os três só não morrem ali porque o Archer surge quebrando a barreira da caster e salva a vida deles por muito pouco. Porém, agora a caster tem o poder da Seiba a seu favor. E por isso, a bruxa se torna ainda mais audaciosa, chegando ao ponto de simplesmente desistir do templo de Ryundo como seu domínio e passando a desejar um outro local. A igreja de Fuyuki, meus amigos. A caster já chega na igreja tentando intimidar o Kirei. Intimidar o Kirei, velho. Ela já manda 3 esqueletos daqueles que ela invoca pra atacar ele e o cara vai como? E depois eu também não tenho medo da bruxa do 70 e com licencinha.